Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em unidade com o Pai, no poder do Espírito Santo. Que este Deus trinitário e uno seja louvado para sempre, em todas as bocas, em todos os corações de todas as criaturas espalhadas sobre a terra. Este lugar onde Deus, com tanto amor, criou como um belíssimo enxoval, onde Ele pensou nos mínimos detalhes, criou exatamente aquilo que jamais a ciência conseguirá, nenhum artista conseguirá, nem imitar nada da criação de Deus, por mais simples e pequeno que seja. Porque Deus, Ele tem a sua sensibilidade própria, os seus dons próprios, porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o cheio de compaixão e misericórdia. Bom dia, você que está plugado e ligado, esperando a mensagem de hoje. Discorre-se o mês de setembro, discorre-se o mês em que a Bíblia é exaltada significativamente, onde todos aqueles que a conhecem sabem que tudo aquilo que fala-se exaltando a Bíblia é verdade. Não tem nenhum discurso, nenhuma fala comparada à palavra de Deus, porque ela é divina, porque ela é sagrada, porque ela desce do alto, ela vem do trono de Deus. E o trono de Deus é constituído da sabedoria deste Deus que tudo sabe, este Deus que é a própria sabedoria e o próprio amor. E para que o homem escrevesse da parte de Deus, inspirado, Deus fazia descer do trono dele, no coração, na mente do homem, essa sabedoria, que não era unicamente para aquele que ouvia para redigir, mas para toda a posteridade, a partir da criação. A partir dos primeiros profetas, a partir dos eleitos de Deus que Ele escolheu para chegar até o momento da plenitude dos tempos, onde o Salvador viria, encarnado, no seio de uma nova Eva, que a palavra contrário de Eva é ave, ave cheia de graça. Ela foi exatamente o antônimo da primeira mãe, a primeira biológica e a segunda espiritual. Uma disse não ao projeto de Deus, da alegria, da felicidade plena e completa, abundante, e a outra disse sim. E o fiat de Nossa Senhora se repete na boca daqueles que participam da Santa Missa, que também é tirada da Bíblia, da palavra. Cada parte, cada pedaço tem um pedacinho da história da salvação, a comunhão, a doxologia por Cristo, com Cristo e em Cristo, e quando termina, o nosso amém, suado com intrepidez, suado num tom de reverência, de rigor, cheio de vigor, é o nosso fiat, como o fiat de Maria. É um sim aberto que tudo é por Ele, para Ele, por Ele, com Ele. Ele é nosso ponto de partida, nosso ponto de referência e nosso ponto de chegada. Por isso, a Santa Bíblia, a Santa Palavra de Deus,
deveria estar sempre rodeada de flores, ao lado dela sempre uma luzinha acesa, como temos nas capelas onde o Santíssimo está. Quando não tem a luzinha acesa, nós já sabemos que o Santíssimo ali não se encontra. Deveríamos ter na nossa casa uma luzinha sempre acesa perto da palavra, porque é sinônimo da presença real de Jesus Cristo, inserido nas tantas milhares de folhas, de capítulos e versículos, que não sei no momento ao certo lembrar exatamente quantos. Mas o que nós sabemos que se toda a Bíblia for queimada, destruída e sobrar unicamente no capítulo 4, versículo 16, Deus é amor, a Bíblia inteira será salva. Foi salva. Porque ela é exatamente todas as palavras dela, resumidas, ela vem nos falar que Deus é amor. E que nós deveríamos ser e devemos ser pedacinhos de amor circulando por aí. E dizendo a todos nós que a conjugação que deveríamos fazer não é conjugação de verbos ou coisas parecidas da nossa língua portuguesa que aprendemos, mas é o conjugar permanente e constante pelos olhos, pelos ouvidos, pelos lábios, pelas nossas mãos, pelas nossas coordenações motoras do caminhar, que tudo deveria ser conjugação do verbo amar, do verbo amor. O verbo se fez carne, o verbo Filho de Deus, a comunicação de Deus conosco. Deus disse 8 vezes ou mais, e cada disse de Deus criava-se algo surpreendentemente belo e necessário e salutar a cada um de nós. Por isso, meu irmão, muito mais do que mensagens escritas no retrovisor, nos para-brisas traseiro, muito mais do que alguma fitinha com uma mensagem, ou o próprio texto pendurado no retrovisor interno do carro, deveríamos ter ali sobre o painel dos nossos carros a Santa Bíblia. A Santa Bíblia é como se fosse o nosso caroneiro, ou nós o caroneiro dele. É Jesus que nós estamos dando carona e levando onde quer que nós vamos. Ele diz: onde você for, eu vou junto, eu vou com você. Ele fala: onde vocês estiverem, ali estarei eu também. Eis que estarei convosco até os fins dos tempos. E é real e verdadeiro. É uma grande verdade. E dentro da Santa Bíblia, no interior da Bíblia, Deus ali está. E quantas vezes que nós tomamos a Bíblia porque estamos atravessando uma dor profunda de um luto ou coisa parecida, e quando nós vamos na palavra e somos levados a tirar dela uma mensagem que tem uma conexão muito grande com o acontecimento atual da nossa vida, ali acontece milagres, ali acontece a cura, ali acontece a libertação, ali acontece a esperança, ali acontece a vida nova, uma ressurreição, ali acontece absolutamente o encontro com a E maiúsculo, o grande encontro do pecador com o divino, do santo. Ali acontece o encontro da miséria com a misericórdia,
do tudo com nada. Ali acontece este mega encontro, ali acontece esse impacto que muda muitas vezes nossa história, os rumos da nossa história. Adquirimos mais vigor, adquirimos mais conhecimento, sabedoria, adquirimos muito mais o dom principalmente de ouvir e aconselhar. Aconselhar sabendo que os nossos conselhos jamais irão contra a vontade de Deus, que são conselhos acertados, porque as palavras bíblicas são como chuvas que caem do trono do Pai e caem diretamente, palavra por palavra, capítulo por capítulo, reescrita por mãos humanas, inspirados, vai caindo dentro das páginas sagradas, onde ali nós encontramos a verdadeira receita do bem viver. Por isso, meu irmão, minha irmã, abra o livro da verdadeira receita do bem viver, da felicidade, da alegria, não propriamente sua, apesar de que há mais alegria em doar do que receber, ali está a verdadeira receita para que você saiba relacionar com seus inimigos, com seus amigos, relacionar com aqueles que não te amam, relacionar com aqueles que te amam, relacionar com o vizinho, com a esposa, com o seu esposo, ter um bom relacionamento afetivo, amoroso, verdadeiro e santo com seus filhos com os pais, e assim novos céus e novas terras pode começar a acontecer dentro do seu lar, onde o pé direito da sua casa, onde o ponto culminante da sua casa está exatamente nesse porta-joia, recheado de pérolas raras. A própria palavra de Deus, guardada carinhosamente e usada na hora certa, para a pessoa certa, no momento certo. Nós estamos caminhando para o desfecho do mês de setembro, tão recheado da palavra Bíblia, tão recheado de tudo aquilo que nos diz respeito a ela, e vai culminar com o dia de São Jerônimo, que dentro de uma gruta por um longo tempo redigiu ela, traduzindo-a para o latim, para que dali a pouco fosse traduzida nas línguas maternas, e hoje todos nós temos acesso. O mundo inteiro, na diversidade das línguas, sabem lê-la e entendê-la. Ela, como mãe, ensina pacientemente, eternamente, a todos que requerem dela o conhecimento, o conselho, a direção e por aí afora. Por isso, meu irmão, que hoje você tenha um dia recheado de tudo aquilo que são pigmentos santos tirados da Santa Bíblia, para que você saiba direcionar plena e completamente a sua vida dentro dessas direções que Deus nos dá e que Ele quer e insiste em nos mostrar, porque quem ama educa, quem ama corrige. Por isso, dentro das páginas da Santa Bíblia, tem absolutamente tudo aquilo que precisamos para bem viver, para bem relacionar conosco mesmo, com o nosso próximo e, acima de tudo, com o autor de tudo, com o Criador de todos.
há uma pergunta no ar que eu sempre faço: onde estão os santos? Onde estão os curados, descontaminados pela comunhão diária com a palavra de Deus? E quando nós falamos nisso, nessa comunhão com Deus, a gente pensa logo na Eucaristia, mas é preciso comungar com a palavra quando ela está sendo proclamada, comungar de tal forma que quando nós vamos a uma Santa Missa, uma celebração da palavra, por exemplo, é preciso estar tão conectado, atencioso à palavra de Deus, que saindo dali devemos levar toda ela. Porque assim como quando nós tomamos a Eucaristia na mão e ficamos olhando para ela, e quando nós pegamos com o dedo polegar e o dedo indicador da outra mão e levamos aos lábios, aquele que tem um grande zelo pela palavra fica olhando na palma da mão se não há fagulhas da hóstia consagrada, e se tiver, a gente molha a ponta do dedo na saliva e vamos tocando aqueles tipo farelo, pedacinhos microscópicos da Eucaristia que ali se deixa ficar, e levamos aos lábios de novo, porque não deve perder-se nada. Nenhuma partícula poderá cair no chão. Da mesma forma que temos este zelo eucarístico, não podemos deixar cair nenhum ponto e nenhuma vírgula da Bíblia, da palavra. Não devemos deixar cair nenhum capítulo, nenhum versículo. Porque quando nos pergunta, depois de dizermos a homilia do Paulo Padre foi linda, maravilhosa, nos pergunta: o que foi que ele disse? O que mais te chamou atenção? A gente muitas vezes responde: sabe que não sei? Sabe que eu me esqueci? Porque não demos a devida importância. E quando nos conta uma piada que nos faz rir, nós nunca a esquecemos, sempre estamos com ela na ponta da língua, às vezes até acrescentamos para dar mais graça ainda, e nunca vamos esquecê-la. Sempre estamos prontos no meio social, contando as piadas e as fofocas de mau gosto, quando se fala de alguém, nunca esquecemos. Mas as homilias ungidas para nos capacitar, para nos santificar, para nos elevar, para remover nossa ignorância de certas questões que muitas vezes nem sabemos e até perguntamos: o que é pecado mesmo? Confundimos tanto as questões que hoje não sabemos. A Bíblia te dá resposta para tudo. Lá está escrito e descrito, palavra por palavra, claramente, em bom tom, tudo que é pecado e aquilo que são virtudes. Mas nós não conseguimos decorar, porque não é do nosso interesse. Não é do nosso interesse. E com isso nós vamos ferindo o coração daquele que, com tanto amor, nos redigiu e nos enviou assim como ele enviou o anjo Gabriel a Maria, com palavras que não foi o anjo que criou, inspirado, mas que Deus o chamou e disse: desça até Nazaré, a casa da jovem chamada Maria, e diga a ela: alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Eis que conceberá e darás à luz a um filho, e ele será grande, chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o teu reino não terá fim. Também Isabel, tua parenta, está grávida, embora seja estéril, mas como vês, a Deus nada é impossível. E ela então responde ao anjo, temerosa: mas como se dará isso se eu não conheço o homem? E ele disse: a sombra do Altíssimo, mas eu quero trocar. A luz do Altíssimo te envolverá com a sua luz, e o ente que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel está grávida, aquela que é tida por estéril, volto a repetir, já está no 6º mês. Como vês, a Deus nada é impossível. Maria se curva e, assim como nós dizemos amém no por Cristo, com Cristo e em Cristo na doxologia da missa, ela também se curva no amém solene. Todo o céu aplaude o sim de Maria e o verbo desce.
e emplaca o seio, a mente e o coração daquela mulher. Ela engravida na totalidade da pessoa dela e já começa a servir com Jesus no coração o outro. Ainda eu, Karen, visitar a prima que já está grávida e velha. E na chegada dela tão cheia de Deus, o mudo fala. O impotente no ventre dela pula de alegria e a estéril dá a luz. Porque onde está Jesus, os milagres acontecem. E se nós tivermos a Bíblia sempre conosco, companheiro inseparável de nós em todos os lugares, eu creio, eu acredito plenamente, assim como nunca aconteceu um acidente comigo, assim como nunca furou um pneu quando eu estou em viagem nas minhas missões, assim como eu nunca tive nenhum contratempo dentro de tudo isso, porque sempre que eu ligo a chave na ignição do meu veículo é para ir falar de Deus em algum canto ou recanto, cheio de amor, sem pensar que hora volto, o que eu vou comer, o que eu vou beber, quantas pessoas tem, nunca faço essa pergunta, apenas o grávido de Deus para derramar e dar a luz àqueles que estão ali, sedentos de tantas coisas, mas confundidos, porque na realidade eles estão sede de Deus. É de Deus que o homem tem sede. É Deus que os homens querem. Não é riqueza, muitas vezes aparentemente parece que é o poder, mas na realidade, no íntimo, no inconsciente deles querem Deus, porque eles vieram como crianças da originalidade das mãos de Deus modelados. E é para ele que eles querem voltar. É para ele que querem voltar. E o caminho, a Bíblia é um caminho. A Bíblia é o caminho de volta para a casa do Pai. A Bíblia é exatamente as setas indicativas, as placas de direcionamento, de instrução, instrutiva para nos apontar onde verdadeiramente está a verdade, onde está a mentira. Por isso, meu irmão, que tudo aquilo que você tem ouvido durante este mês, até que ele dá o desfecho, que tudo que fala da palavra, que é a maior riqueza que você tem dentro da sua casa, não é nenhum móvel, não é nenhum objeto de adorno, de decoração, não é nenhuma peça riquíssima, porque tudo isso o caruncho vai destruir, o tempo vai acabar, ou vai ser roubado, vai ser destruído, vai para o lixo um dia. A Bíblia é eterna. É o único objeto de valor que temos dentro de nossas casas. Não tenha vergonha de dar a Bíblia de presente para um casal de nubentes que vão casar e às vezes dá uma geladeira, talvez junta um número de pessoas e dá uma televisão cara, e se achamos que estamos dando um bom presente, não. Tudo aquilo envelhecerá, e se você der uma Bíblia que custa tão pouco perto desses móveis e desses objetos, desses eletrodomésticos que é praxe dar para os noivos, mas eu digo para você, de todas a Bíblia é a mais cara, mais rara e a que verdadeiramente vai levar felicidade aos lares se o casal começar a vida buscando-a, porque casamento com Deus é difícil, sem Deus é impossível. Ter filhos com Deus é difícil, sem Deus é impossível. Viver com Deus é difícil, sem Deus é impossível. E o que torna possível viver com Deus é através da Bíblia, e tudo que a igreja nos mostra e direciona vem do magistério da igreja, primeiramente da Santa Bíblia, do magistério da igreja e da tradição da igreja, da palavra, das escrituras, tradição oral. Então, por isso, meu irmão, não tenha vergonha de dar a Bíblia como presente para nenhum aniversariante, para o seu filho que cresce, para alguém, um amigo. Faça da Bíblia sempre um bom presente, porque ele será sempre lembrado e é eterno, que nunca acabará, que nunca extinguirá.
tudo passará, o céu, a terra, tudo vai passar. E quantas pessoas estão morrendo no fogo, nos incêndios, no coronavírus, né? Nessa segunda onda do coronavírus. Quantos gafanhotos estão como as pragas do Egito, quanto câncer tem acontecido, as pessoas não são capazes de arrumar um remédio salutar, quantas gripes que nos mata, temperatura que está nos matando, depressão que está nos matando, muitos, né, se auto matando, tirando a própria vida, autoextermínio. Quantos? A Bíblia, ela devolve a alegria de viver. A Bíblia nos dá coragem de subir numa fogueira para ser mártir, sem gritos e sem fazer careta de dor, mas louvando Deus no meio das chamas, as chamas do dia a dia, que nos queima, que faz arder nosso coração de dor muitas vezes. Por isso eu pergunto, quantas pessoas católicas existem no Brasil? Quantos cristãos existem no Brasil, o país mais católico do mundo? Mais cristão do mundo, aliás. E quantos santos o Brasil conseguiu elevar nos altares? Eu lembro da Irmã Dulce, eu me lembro do Frei Galvão, eu me lembro da Irmã Paulina e alguns outros que a gente nem se lembra. E todos nós somos chamados a ser santos, e nós podemos nos santificar buscando todo dia sentar, debruçar sobre a carteira escolar da Virgem Maria, que tão bem soube receber a palavra, e os nossos olhinhos correrem e percorrerem, e nossa inteligência guardar com zelo e com autoridade a palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.